Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa mensagem que literalmente rasgou 4 séculos de silêncio. Uma mensagem que é, ao mesmo tempo, urgente, poderosa e inflexível. É a proclamação de João Batista, o arauto que veio anunciar a chegada do rei. Sabe, para a gente entender de verdade a força de uma voz, primeiro a gente precisa sentir o peso do silêncio que ela quebrou. Então, imagine só, 400 anos. Pense nisso. São gerações e mais gerações nascendo e morrendo sem ouvir uma única palavra profética de Deus. Era como um céu de bronze, um tempo de uma espera profunda, sabe? Um anseio espiritual que estava no ar, pairando sobre toda a nação. E então, de repente, vindo não do templo, não de um palácio, mas do completo vazio do deserto, uma voz ecoa. Uma única voz. Uma voz crua, poderosa, que simplesmente estilhaça aquele silêncio e obriga todo mundo a prestar atenção. O tempo de espera tinha acabado. Mas de quem era essa voz? Bom, era de um homem chamado João. E a chegada dele, olha, não foi um acaso. De jeito nenhum. Foi, na verdade, o cumprimento exato de uma promessa muito antiga. Um evento que já estava agendado, podemos dizer, na eternidade. João era basicamente a profecia de Isaías em carne e osso. Ele não estava ali inventando uma mensagem nova. Ele era a própria mensagem. Pense nele como um outdoor vivo ou um sinal de trânsito humano bem no meio do nada, apontando para uma única direção. Preparem-se, porque o rei está vindo. A missão dele não era de forma alguma atrair seguidores para si, mas sim preparar o coração de uma nação inteira para o seu Senhor. E a vida dele, nossa, a vida dele gritava a verdade das suas palavras. Roupas de pelo de camelo, uma dieta de gafanhotos e mel silvestre, mas isso não era uma performance, não era para chocar por chocar. Era uma verdadeira declaração de guerra contra o conforto e a corrupção da época. Ele vivia de um jeito totalmente separado para mostrar que a lealdade dele era com Deus, e não com aquele sistema religioso todo comprometido de Jerusalém. A austeridade dele era o selo da sua autenticidade. Certo. Agora, vamos direto ao núcleo da pregação dele. Se a gente pudesse, sabe, espremer tudo que ele disse em uma única palavra, essa palavra seria arrependimento. Mas, atenção aqui, não é do jeito que a gente costuma pensar nessa palavra hoje em dia. Essa era a ordem de marcha. Era direto, sem negociação, sem espaço para um talvez. Olha, isso não era um convite gentil para um grupo de autoajuda, não. Era um alarme de incêndio espiritual soando bem alto. E por que toda essa urgência? Porque o reino dos céus não era mais uma ideia distante no horizonte. Ele estava, de fato, invadindo o presente. E a única porta de entrada era essa, o arrependimento. Mas, afinal, o que essa palavra arrependimento realmente quer dizer? No grego original, a palavra usada é metanoia. E olha, isso é muito, mas muito mais do que simplesmente sentir culpa. É uma revolução interna. Significa uma mudança radical de mentalidade, uma inversão de 180 graus no caminho da vida. É literalmente parar, olhar para a direção que se está indo, reconhecer que está errada e dar meia volta completa em direção a Deus. E João foi muito claro nisso. Ele traçou uma linha bem nítida na areia do deserto, separando o arrependimento falso do verdadeiro. De um lado, ficava aquela confiança na herança, sabe? A mentalidade do, nós somos descendentes de Abraão, então tá tudo bem. Isso e a participação em rituais vazios. Do outro lado estava o arrependimento real. E esse não se prova com palavras, mas com uma vida que foi visivelmente transformada. A prova para João estava nos frutos. Simples assim. E isso nos leva, talvez, à parte mais cortante da mensagem de João. Porque ele não estava só convidando as pessoas a entrar. Ele também alertava, e muito, sobre as consequências de não fazer isso. E o seu aviso mais duro foi reservado justamente para aqueles que se achavam os mais justos de todos. Tente visualizar a cena comigo. A elite religiosa da época, os fariseus e saduceus, se aproximam, provavelmente com aquele ar de arrogância, sabe? E como João os recebe? Não é com reverência, não. É com um trovão. Raça de víboras. Uau! Ele simplesmente expõe com o veneno da hipocrisia que eles escondiam por baixo daquelas vestes de piedade. Foi um confronto total.
O ponto crucial aqui é o seguinte: João estava demolindo a falsa segurança deles. Eles se apoiavam totalmente na sua identidade religiosa, na sua linhagem, como se isso fosse um passaporte carimbado para o céu. E João, ele pulveriza esse argumento. Ele diz que Deus pode fazer filhos de Abraão até mesmo daquelas pedras. A mensagem é cristalina: ter uma filiação religiosa sem uma transformação pessoal não serve para nada. A urgência da mensagem dele explode com essa imagem. O machado não está a caminho, não está sendo afiado, e ele já está ali, posicionado na raiz da árvore. O que isso quer dizer? Que o tempo para desculpas, para uma aparência de religiosidade, acabou. O julgamento é iminente. E a única pergunta que importa agora não é sobre a genealogia da árvore, mas sobre o fruto que ela produz. E para a árvore que não dá fruto, o destino é um só: o fogo. Mas a mensagem de João não era só sobre fogo e machados, de forma alguma. Todo esse ministério de confronto, toda essa dureza, tinha um propósito muito maior: preparar o palco para alguém que viria depois dele. E é agora que a gente chega no clímax do seu anúncio. Aqui está a essência de João Batista. Pense bem, no auge da sua influência, com multidões seguindo ele, o que ele faz? Ele desvia toda a atenção de si mesmo. Ele se considerava menos do que o mais humilde dos escravos diante daquele que estava para chegar. Todo o ser dele, toda a sua mensagem, era como uma grande seta apontando para o Messias. Essa comparação que a gente vê aqui, ela resume tudo de um jeito muito poderoso. João é o arauto, Jesus é o rei. O batismo de João era com água, um símbolo externo de arrependimento. Já o batismo de Jesus seria com o Espírito Santo e com fogo, um poder interior que purifica e transforma de verdade. João era a voz que preparava o caminho. Jesus é a palavra final que salva. Mas espere um pouco, batismo com fogo? Isso soa intenso, não é? Talvez até um pouco assustador. O que exatamente João queria dizer com isso? Seria um fogo que purifica ou um fogo que consome? A resposta, talvez chocante, é as duas coisas. Para explicar isso, João usa a metáfora da colheita. O Messias chega como um agricultor divino. Para o trigo, ou seja, para aqueles cujo arrependimento é genuíno, o fogo representa a purificação e o poder do Espírito Santo. Mas para a palha, para aquilo que é inútil, infrutífero, para os impenitentes, esse mesmo fogo é o juízo final, um fogo que nunca se apaga. É impressionante, o mesmo Messias traz salvação para uns e juízo para outros. Então, o que a gente faz com essa mensagem de 2000 anos atrás? Será que ela ainda ecoa? Ela ainda tem algo a dizer para as nossas vidas hoje? A resposta é um retumbante sim. Vamos ver como essa voz que veio do deserto ainda nos confronta agora. Aquela voz que clamou no deserto ainda ecoa, e muito. É um chamado para a gente parar de se esconder atrás de rótulos religiosos, de tradições ou até de boas intenções. É um chamado para um autoexame, e tem que ser brutalmente honesto. Um momento de perguntar onde é que a minha vida precisa de uma metanoia. Em que direção eu estou de fato caminhando? Então, como se produz esse bom fruto que João tanto exigia? Bom, tudo começa com uma confissão sincera, com o reconhecimento da necessidade de mudar. Depois, continua com o abandono da hipocrisia, com o esforço de alinhar o que se acredita por dentro com o que se vive por fora. E, finalmente, isso culmina numa vida transformada, onde os frutos de amor, de alegria, de paz se tornam a prova, a evidência inegável de que a raiz é saudável. E assim, esta reflexão termina exatamente onde começou, com uma pergunta que não dá para evitar. A imagem do machado, ele continua posicionado na raiz. No fim das contas, não se trata do que a gente diz, da nossa aparência ou da nossa herança religiosa. A única questão que realmente importa é qual fruto a vida de cada um de nós está produzindo.